Fala galera, beleza? Mais uma vez aí, Caio Invest com vocês para trazer uma análise de Bitcoin. Como vocês estão? Beleza? Aí sim. Então, primeiramente aí, dia 8/1/2020, às 11h15 da manhã aqui. Estamos começando mais uma análise, não poderia deixar de ser. Tenho que agradecer aqui aos 446 inscritos. Vocês estão dando pumps e pumps aí nos inscritos do canal. Muito obrigado a todos, estamos batendo recorde. Então, realmente isso aí me mostra que vocês estão gostando do conteúdo, estão deixando seu like aí, deixa seu like, não custa nada para você. Então, tamo junto só para poder divulgar mais aí o conteúdo para outras pessoas, né? Então, tamo junto aí, galera. Hoje, primeiro de tudo aqui, eu queria começar com duas notícias, né? Uma é o Google Trends aqui do Bitcoin Irã, que aumentou cerca de 4.500%, né? Com Safe Haven Narrative, que é a narrativa do seguro, né? Que é o Bitcoin, ele vai funcionar como um ativo de segurança, né? Assim como o ouro e outras commodities também, assim como o petróleo, assim como, sei lá, alguma outra commodity que você usa para hedgear o seu investimento. Então, realmente, o Google Trends aqui do Bitcoin Irã aumentou cerca de 4.500%, segundo aqui o Cointelegraph, né? Ele fez aqui a métrica e tudo. Então, bem interessante a gente ver que é onde está tendo bastante conflito, né? Onde está tendo bastante incerteza, né? A gente sabe que os mercados tendem a ser bastante voláteis, né? E aí o pessoal tende a correr para um safe haven, né? Que é o paraíso, né? Praticamente. Então é onde você pode estar seguro, né? Independente do que aconteça. Então, bem interessante a gente ver isso, né? O pessoal lá no Irã buscando mesmo Bitcoin, querendo se hedgear contra qualquer tipo de coisa, né? E aí a gente vem aqui direto para o Google Trends, né? Onde eu venho aqui a fazer uma search de Bitcoin nos últimos 12 meses, né? Em todo o mundo. Então a gente vê que a gente teve esse topo aqui nessa região de junho de 2019, né? Onde foi o topo mais ou menos ali dos $14.000. E agora a gente teve todo esse movimento aqui de queda, né? Onde o preço do Bitcoin caiu bastante. A gente viu que o Google Trends também veio fazendo novas mínimas, né? Mas agora ele está querendo fazer aqui uma espécie de fundo duplo aqui, querendo fazer subir, né? Fazer assim uma reversão aqui no fundo aqui, que seria bem interessante para o termo de pesquisa Bitcoin. Mas se a gente olhar aqui, uma coisa interessante é o buy Bitcoin, que é comprar Bitcoin em inglês, né? Comprar Bitcoin em inglês, a gente pode ver que nos últimos 12 meses também teve o spike aqui na região de dia 23 a 29 de junho, né? Quando foi mais ou menos ali na época dos $14.000. E agora o Bitcoin ele está querendo disparar de novo aqui, né? Já chegando aqui foi quando chegou no seu topo, né? Ele chegou no 100 aqui nesse período de tempo, nos últimos 12 meses. E aí agora ele já está aqui basicamente chegando aqui nos 68 pontos, né? Já está subindo bem aqui ao redor do mundo todo o termo de pesquisa aqui Bitcoin, buy Bitcoin, né? Que é comprar Bitcoin em inglês. Isso é bem interessante a gente ficar de olho também nesses patamares, porque isso aqui indica o número de pessoas que estão número de pessoas não, assim, o número de pesquisas que estão sendo feitas no Google para você, por exemplo, comprar Bitcoin, né? Que você está botando buy Bitcoin no Google é porque você está querendo saber como é que faz, né? Então, bem interessante a gente ver que nos últimos 12 meses a gente está tendo movimentos aqui interessantíssimos, onde ele já vem chegando aqui no 68. Então, nessa escala aqui de 100 do Google Trends, né? Bem interessante. A outra notícia que eu queria trazer para vocês foi ontem teve mais ataques, né? Dessa vez foi o Irã que atirou mísseis em bases americanas dos Estados, em bases americanas no Iraque, né? São bases militares americanas no Iraque que foram atacadas por mísseis iranianos, né? Então isso é uma grande confusão aí que o pessoal está fazendo, está realmente querendo escalar essa tensão aí sobre esse tipo de coisa que está acontecendo. Hoje também já caiu um avião, um Boeing que sobrevoava Teherã lá no Irã, né? Então um avião está sobrevoando aqui essa região de Teherã
e acabou caindo, um Boeing, né, um avião americano com marca americana, e os iranianos também estão dizendo que não vão devolver a caixa preta, né? E aí começa a ter aquelas especulações sobre se foi o próprio governo iraniano que derrubou o avião, e enfim. E já começa aquele negócio, né? Tá na Guerra Fria 2.0 aqui que a gente vem vendo aqui no Golfo Persa, né? Então, realmente é bem complicado. Isso aqui é a notícia da Reuters, ó. É uma agência aí muito confiável, né? Então, a sorte é que nenhum desses mísseis que foi atirado, eles não pegaram e não mataram nenhum americano, porque se tivesse feito isso, realmente ia ser bem complicado. Eu acredito que foi mais uma forma do governo iraniano de mostrar para o seu próprio país que eles estão querendo se defender, né? Querendo mostrar que estão ali para qualquer tipo de coisa, e não querem nem saber. A gente não sabe se foi proposital eles terem errado, ou se foi errado, ou se foi certo, ninguém sabe. O que acontece é o seguinte: tá tendo muita incerteza no mundo, né? E aí a gente sabe que as pessoas tendem a flight for quality, né? Que é quando você bota o seu capital em ativos de segurança, né? Você procura qualidade nos seus ativos e não risco, né? Você tende a tomar menos risco e ficar com mais qualidade, né? Então, basicamente era isso aí. Agora vamos aqui direto para o CoinMarketCap. Eu venho aqui dar aquele refresh live especial aqui com vocês, que vocês tanto gostam, né, pessoal, que eu tô ligado. Deixa no comentário aí qualquer coisa aí, se você tá curtindo aí as análises, deixa o seu like aí também, que não custa nada. Então tamo junto, galera. Vai ajudar aí o canal bastante para poder divulgar aí para as outras pessoas aí que estão assistindo também no YouTube, estão interessados nesse conteúdo. E tamo junto. O cap total, depois que ele superou, de todas as criptomoedas, depois que ele superou o patamar dos 200 bilhões que eu falei para vocês, que era bem relevante, ele disparou, né, pessoal? Disparou completamente. Então, assim, a gente pode ver que a gente está com cerca de 218 bilhões, né? Cresceu consideravelmente, cerca de quase 10% aí, após ter rompido os 200 bilhões de dólares no cap de todas as criptomoedas. E aí a gente vem ver que o volume nas 24 horas ele também deu uma crescida relevante, né? Tendo visto que a gente estava negociando ali 78, 83 bilhões nas últimas 24 horas, e agora a gente está negociando aqui com cerca de quase 98 bilhões de dólares nas últimas 24 horas, né? O domínio do Bitcoin também interessantíssimo, ele deu outra crescida, né? Mais de um ponto percentual. A gente vinha analisando, ele estava com 68, 68.2, chegou a 67.7, e aí agora está com 69.2, né? Então, assim, ele cresceu bem nesses últimos 2 dias. E a gente vem ver que o cap total somente do Bitcoin, de todos os Bitcoins juntos, né, eles estão com cerca de 150 bilhões de dólares, né, já, pessoal, de 150.1, quase 151 bilhões, né, de dólares praticamente. O preço do ativo sendo negociado aqui a 8.314 dólares no CoinMarketCap. E a gente vem ver que teve uma alta de 5,47% nas últimas 24 horas. Interessante a gente ver aqui que, se a gente colocar aqui o par para Bitcoin, né, a gente vem ver que todas as altcoins principais aqui, pelo menos as 10, 13, 15 primeiras aqui, altcoins, elas estão sangrando em Bitcoin. Ou seja, o que é que está acontecendo? O Bitcoin ele está outperformando as altcoins, né? Ele está melhor performando as altcoins. Por exemplo, o Ethereum aqui, que é uma das principais, ele está caindo 4,38 em Bitcoin, não em dólar, em Bitcoin. Por exemplo, o Ripple, menos 4,5, o Tether, não importa, porque é stable, né? Ele não pode variar em Bitcoin, foda-se, não pode variar em dólar, né? Então, o Bitcoin Trash aqui caindo 4,19. Então, bem interessante aí. Se você quiser acompanhar, já entra aí no CoinMarketCap e tamo junto. Então aqui a gente vem direto pro gráfico do Bitcoin aqui nas últimas 24 horas, nas últimas 24 horas, né? O gráfico diário do Bitcoin desde quando a gente tem período gráfico para analisar aqui, ou seja, desde julho de 2010, né? Se você está inscrito no canal, você sabe que eu sempre gosto de começar com essa visão, né? Para você ter a certeza que esse tipo de coisa aí acontece, né? A gente está vendo
que o longo prazo no Bitcoin ele é bem salutar, né? Ele é bem generoso, como eu gosto de dizer. Então, basicamente, se você tem holdado o Bitcoin por mais de 2 anos, provavelmente você estará em empate ou então no lucro, né? Basicamente, dependendo de onde você comprou, você vai ter bastante lucro, né? Então, se você tem interesse em aprender a se expor nos mercados, né? Acompanha aí o canal, se inscreve, dá o seu like, comenta, fala alguma coisa aí, que eu também gosto de compartilhar aí os comentários da galera. Então, tamo junto, galera. Vamos nessa aqui, começar a nossa análise aqui. Então, basicamente a gente tem toda essa movimentação gráfica aqui no período diário, né? Então, cada candle é um dia, e as linhas coloridas aqui, para quem está inscrito no canal já sabe, mas se você está chegando agora, elas são os nossos fractais, né? Eles é quem limitam se a gente está no sentido bullish, se a gente está no sentido bearish, então aonde é que a gente está na tendência, né? Onde o preço do Bitcoin está na tendência, né? Então, bem interessante a gente ver que, como eu vinha falando da importância do fractal 610, que é esse laranja aqui, que vocês já estão cansados de saber, ele é bem importante, pessoal. Então, a gente teve um movimento aqui de reversão no meio desse caos todo que está tendo no mundo, acima do fractal 610. Isso também é um movimento bem interessante. E mais interessante ainda é que a gente simplesmente, eu tinha desenhado aqui uma box com vocês, essa box vermelha, né, que marcava os topos e fundos aqui principalmente os fundos aqui de movimentos anteriores, né. A gente pode ver que aqui nessa região foi um fundo, aqui nessa região também marcou um fundo interessante. Então, o que está acontecendo agora é que o Bitcoin está superando esses fundos, né? Ele está querendo se manter acima desse patamar, né? Então a gente precisa sim ver que o fechamento do candle de hoje ele precisa ser acima desse patamar aqui, dessa linha azul clara, né? Que seria bem bullish, né, pessoal? Como eu venho falando com vocês, essa linha azul clara aqui é o fractal de 305 períodos, né? Hoje ele está exatamente nos 8.196 dólares, né? Então 8.196 dólares é um patamar que o preço do Bitcoin tem que fechar hoje para poder seguir e dar indicações bullish, né, de alta para os próximos momentos, né? A gente sabe que ele está numa região bem crítica. O Bitcoin ele tende a achar resistências e suportes em regiões como essa, né? Então esse movimento aqui ele é bem forte, né, considerável, porque a gente tem que ter noção que do fundo aqui até o topo ele já subiu cerca de 20%, e isso também não indica nada, né, tendo em vista que sozinho aqui nesse dia ele subiu, nesses 2 dias aqui, cerca de 42%, né? Então, mesmo assim, ele não conseguiu se manter acima dos fractais, e principalmente o fractal de 100 períodos veio dando bastante resistência no preço do ativo, né? Já que uma vez a gente conseguiu agora romper esse fractal de 100 períodos, né, que hoje está aqui mais ou menos nessa região. Você está dando para ver direitinho aí no gráfico, tem umas cores e tudo direitinho, mas ele está aqui nessa região aqui que eu posso mostrar para vocês. O valor dele hoje está nos 7.951 dólares. Então isso é bem interessante, porque o preço do Bitcoin tendendo a se manter acima desse patamar do fractal de 100 períodos, que foi um dos grandes fractais aqui, que depois de ser rompido aqui nessa região, né, quando o fractal de 100 períodos foi rompido aqui nessa região, a gente teve movimentos de queda bem forte, né? E aqui mais uma vez ele tentou romper o fractal de 100 períodos, não conseguiu no gráfico diário, e aí foi jogado para baixo novamente, né? A gente sabe que movimentos como esse tendem a acontecer, né? Mas aqui a gente conseguiu suporte acima dos 610, que é um de médio e longo prazo, né? Que já está quase por 2 anos de tendência. E simplesmente, pessoal, a gente tem um movimento aqui de
de fechamento de candle acima desses patamares seriam bem interessantes para poder buscar o nosso alvo, que está aqui no fractal de 200 períodos, no gráfico diário, que está nos 9.214 dólares, né? Então 9.214 dólares seria o alvo aqui do gráfico diário, e a gente tem que ver o que é que ele vai fazer caso ele chegue aqui nessa região, né? Se ele chegar aqui nessa região e for dampado, ele provavelmente teria que achar suporte aqui nessa região novamente, né? Para depois enfim ser jogado para cima de novo e testar, né? Se realmente a gente não conseguir superar esse patamar, a gente vai realmente estar confirmando um fundo, aliás, um topo mais baixo do que o topo anterior, tendo em vista que esse topo aqui chegou nos 10.540 dólares. Então o primeiro topo que eu vinha conversando com vocês era esse daqui, dos 7.825 dólares, rompido, irado, massa, top, mas é de curto prazo, né, pessoal? Um topo de curto prazo. A gente tem que estar de olho no segundo topo, que é o topo principal aqui, que está nos 10.540 dólares, que foi a marcação dessa vela aqui, né, dessa whip aqui para cima, né? E aí fechamentos de candle agora acima desse patamar, ou seja, acima também do fractal de 200 períodos no gráfico diário, já traria mais sentimento bullish, né? Mais sentimento comprador, mais pessoas interessadas em aportar o seu dinheiro no mercado, mesmo ele estando mais caro, né? Mesmo o mercado estando mais caro, porque aqui nessa região a gente estaria completando um movimento que estaria acima de todos os fractais, né? Que a gente analisa aqui, que tem visão, né? A gente sabe que quando o preço se mantém acima de todos os fractais, ele tende a dar spikes, né? A dar lapadas para cima, né? Então as pessoas olham com muito bom sinal, né? Isso. Então basicamente, pessoal, eu queria vir no gráfico aqui de 5 horas para mostrar para vocês também aqui interessante, que aqui no gráfico de 5 horas a gente tem mais candles, ou seja, a gente pode analisar com mais miudez, né? Mais assim, mais aprofundando. Então a gente pode também adicionar fractais, né? Inclusive os de longuíssimo prazo. Aqui a gente tem agora, que eu plotei para vocês aqui, o de 2.400 períodos, né? 2.400 vezes 5 horas, né? Então basicamente o que está acontecendo aqui nesse fractal, nesse movimento aqui, a gente teve o suporte do fractal de 2.400, e como eu digo para vocês, a gente tende, né? A gente tende, quando encontra suporte em um fractal gigantesco, busca-se o próximo fractal gigantesco, né? Que seria mais ou menos aqui nessa região do 1.200 períodos, do gráfico de 5 horas, né? Que hoje ele está nos 8.950 dólares, né? Então bem interessante a gente ver esse patamar. O candle agora de 5 horas aqui está querendo fechar acima do fractal 610. Isso confirmaria também a nossa tendência de buscar patamares mais altos, né? Então bem interessante o que está acontecendo aqui agora no momento, né, pessoal? Aqui no gráfico 5 horas, tendo em vista que a gente está praticamente acima de todos os patamares, né? Menos do 610 e do 1.200. Ele está tentando se manter acima do 610, que seria muito bullish, o fechamento do candle de 5 horas no fractal de 610, muito bullish, né? O fractal de 610 no gráfico de 5 horas está nos 8.334, então o preço agora está nos 8.333, então realmente ele está na região fractal ali. Vocês podem ver que realmente essas regiões fractais, elas tendem a agir realmente como um bastante suporte, bastante resistência. Por que o preço ia parar aqui do nada, né? Por quê? Porque eles são algoritmos, né, pessoal? São traders. Os traders são algoritmos, né? São computadores que estão fazendo as negociações, não são pessoas. A maioria das negociações dos mercados de investimentos são feitas por bots, né? Por computador, né? Por algoritmos.
números, né? Então você tem que entender isso, que esses algoritmos eles se baseiam nesses patamares, né? Tanto como o Fibonacci quanto os fractais, a gente tem que entender como os algoritmos funcionam, né? Então, basicamente, se esses candles aqui de 5 horas continuarem se mantendo acima do fractal de 610 períodos, provavelmente a gente vai ter sim o movimento de buscar esse de 1.200 períodos aqui no gráfico de 5 horas, que está nos 8.950, como eu havia dito, né? Então, bem interessante, né, a gente ver aqui com toda essa escalada global aí da incerteza, a gente pode ver que realmente o Bitcoin está performando muito bem aí. Cada vez mais que tem incerteza, imaturidade, né? O pessoal brigando, parece que tá sei lá, jogando videogame, os caras são retardados, estão brigando com bomba, galera. Que porra é essa? Estão matando a galera. Pra que isso, né, velho? 2020 a gente já tem tudo, já tem tecnologia, já tem dinheiro, já tem educação, já tem internet, já tem o Bitcoin, já tem. Meu irmão, já tem tudo. Pra que a galera quer? Tá entendendo, pessoal? Então é bem complicado esse tipo de coisa que pode estar acontecendo aí. A gente não quer que tenha nenhuma guerra aqui no canal. Eu não quero que a gente passe por mais nenhuma guerra no canal aqui, na história do mundo, mas a gente também não controla isso. A gente sabe que os governos é quem tendem a fazer esse tipo de jogada tosca, né, por causa de dinheiro. Então, muito obrigado aí a todos aí que estão assistindo o canal, deixando seu like, deixando seu comentário, fazendo aí seu sei lá, fazendo qualquer coisa. Então, tamo junto, galera, um abraço. O mundo é de quem investe, nunca se esqueçam disso. E vamos investir, galera, vamos pra cima. Só tem mesmo isso aí pra falar. Se você tem alguma dúvida, deixa no comentário. Um abraço e valeu.